O que significa a expressão coda? Você já ouviu falar sobre isso? Essa expressão está cada vez mais e mais comum no nosso meio. Inclusive, já existe hoje comunidades no Brasil de codas, tá? Pessoas que estão dentro dessa classificação e que se reúnem, fazem congressos, eventos e assim por diante. Se você nunca ouviu falar, fica nesse vídeo que eu vou te explicar melhor sobre o que significa coda. Coda, na verdade, ela é uma sigla em inglês que significa Children of Deaf Adults, ou seja, crianças de filhos de pais surdos, né? Ou então crianças de pais surdos. O mais interessante que a gente vê é que hoje em dia a gente vê casais de surdos que têm filhos ouvintes. Ou então um pai que é surdo com uma mãe e que tem filho que é ouvinte. Mas na maioria das vezes, para ser considerado coda, vem dessa ideia de casais surdos e filho ouvinte. Qual que é o contexto? Esse filho ouvinte, ele vai ter sua aquisição de primeira língua, a língua de sinais. Mas ele é ouvinte, Anderson? Sim, mas ele vai ter a primeira aquisição dele o quê? Língua de sinais, na sua maioria das vezes. Por quê? É o primeiro contato que ele vai ter com os pais. Quando o pai tá ali mexendo com ele, cuidando dele e tal, ele vai fazer o quê? Libras. Então é natural que a primeira língua que ele vai internalizar, adquirir é qual? A língua de sinais. Porém, ele vai ter processos que ele vai conseguir alcançar outros objetivos. E vai alcançar esse objetivo também do uso natural da língua dele, que é a língua portuguesa. Só que essa língua portuguesa, para ele, vai ser internalizada de uma forma totalmente diferente. Como assim, Anderson? Ele vai aprender ela de forma simultânea com a língua de sinais, porque não é ele aprende tudo de Libras e depois de português, ele aprende de forma conjunta, simultânea, só que ele vai ter uma familiaridade mais puxando para onde? Para Libras. Então, quando esse momento que ele vai realmente, a maioria dos casos, né, dos depoimentos que eles contam, é que eles começaram a perceber a língua portuguesa, que eles levaram um choque de que eles precisavam se comunicar por meio de quê? Da escola. Porque lá na escola eles tiveram contato com outros colegas que conversam e tal. Inclusive, existem relatos de crianças que falaram que, tipo assim, não tinham contato com tios, avós que falavam, né? Mas eles achavam muito estranho, porque, tipo assim, por que as pessoas lá fora comunicavam? Por que elas usavam a boca? Não era todo mundo usando a mão? O normal para ele era ver os pais se comunicando. E essa era a referência que ele tinha. Então ela achava que a comunicação do mundo era em língua de sinais. E que a comunicação boca era uma coisa muito estranha. E olha que era ouvinte. Mas é interessante você pensar nisso, porque realmente é um mundo que se abre, né? Uma criança que internaliza primeiro a língua de sinais, depois começa a se familiarizar com a língua portuguesa, e aí ele vai crescer uma criança o quê? Bilíngue. Uma criança bilíngue. E muitas vezes eles conversam e já vão sinalizando junto, fazendo o que a gente conhece como bimodalismo. Eu já ia fazer português sinalizado, mas não é bimodalismo, tá? Que é essa modalidade de falar e sinalizar ao mesmo tempo. Então, para ele é muito natural falar e sinalizar ao mesmo tempo. Isso facilita muito o processo para eles, tá? Então, o coda, ele tem essa especificidade, inclusive o sinal de coda é esse aqui, ó, coda. Ele tem essa especificidade. Hoje existe uma comunidade muito grande de filhos de pais surdos que se reúnem, fazem congressos e assim por diante, e tem essa naturalidade com a língua de sinais. E muitos deles preferem simplesmente comunicar em Libras. Fica muito mais fácil, né? Aí outros também vão usar fala, outros vão usar de forma bimodal e assim por diante. Mas existem essa comunidade de pessoas e elas precisam ser valorizadas. É um povo bilíngue. Desde criança sendo bilíngue realmente é uma preciosidade para a nossa sociedade. E aí, você gostou do vídeo? Não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com outras pessoas. Até a próxima. Falou!